Imagine encontrar um animal da era do gelo com pelos, pele e até órgãos ainda intactos. Parece ficção científica, mas é pura realidade. E tudo graças ao gelo eterno do permafrost. Prepare-se para conhecer criaturas pré-históricas congeladas no tempo, como se tivessem acabado de dormir. Número 1. Filhote de tigre-dente de sabre. Em 2020, em meio à selva gelada da Sibéria, às margens do rio Badiaraca, um grupo de caçadores de presas de mamute encontrou algo tão estranho que ficaram paralisados no ato. Encravado no permafrost, estava um filhote de tigre-dente de sabre perfeitamente preservado, com as pequenas garras ainda encolhidas e os bigodes intactos. Não era um fóssil nem um esqueleto quebradiço. Era um filhote de predador congelado, com um rosto ainda reconhecível. Os cientistas identificaram rapidamente a espécie como Homotherium latidens, também conhecido como gato-dente de cimitarra. Imagine-o como o primo mais esguio e veloz do famoso Smilodon. Mas ao contrário do Smilodon, o Homotherium não era feito para emboscadas com força bruta. Ele era projetado para perseguições longas. Com membros musculosos, ombros poderosos e caninos serrilhados em forma de facas de carne. E esse filhote tinha apenas cerca de 3 semanas de vida quando morreu. Agora vem a parte mais impressionante. Exames de tomografia revelaram que o esqueleto do filhote estava completamente intacto, até mesmo os minúsculos ossos do ouvido. Seu pelo, de um marrom chocolate profundo, ainda media entre 20 e 30 milímetros de comprimento. As almofadas das patas e as garras retráteis afiadas estavam todas conservadas. E o mais surpreendente, a pele ao redor do rosto não se deteriorou. Isso significa que sabemos exatamente como ele era em vida. E sua anatomia revelou mais segredos. Essa espécie havia se adaptado a terrenos frios e cobertos de neve. As patas grandes do filhote não possuíam almofadas carpais, o que permitia que ele se movesse facilmente sobre superfícies escorregadias ou congeladas. Tinha um pescoço grosso e membros dianteiros longos, ideais para agarrar presas. Até mesmo a musculatura ainda mostrava como esse pequeno predador estava sendo moldado para se tornar uma máquina de caça. A datação por carbono revelou que ele morreu entre 35.470 e 37.019 anos atrás, bem no auge do período Pleistoceno tardio. Ou seja, essa criatura andava pela Terra enquanto os seres humanos ainda aprendiam a fazer agulhas, e mesmo com o passar de mais de 300 séculos, esse filhote jamais se decompôs. O permafrost o trancou no tempo, como se fosse uma câmara criogênica natural. Mas o mistério não termina aí. Apenas um filhote foi encontrado. Nenhuma mãe, nenhum ninho, nenhum irmão. Então, o que aconteceu? Ele teria congelado durante uma nevasca, caído em uma fenda? Ou esse teria sido o local de algum desastre pré-histórico? Talvez nunca saberemos. Mas uma coisa é certa. Nunca antes um filhote de tigre-dente de sabre dessa espécie foi encontrado em condições tão perfeitas. É o mais próximo que temos de uma viagem no tempo. É como olhar nos olhos congelados de um predador que já reinou em um mundo gelado. Número 2. Leão das cavernas. Nas gélidas terras da Sibéria, caçadores de presas de mamute se depararam com algo que mais parecia um gatinho dormindo do que uma fera extinta há milhares de anos. Mas aquilo não era um felino qualquer. Tratava-se do Panthera spelaea, o lendário leão das cavernas eurasiático. E o filhote que eles encontraram, batizado de Esparta, havia sido congelado em estado praticamente perfeito por cerca de 28 mil anos. Pense nisso por um instante. 28 mil anos, e ainda assim seu pelo permanecia dourado, os bigodes intactos, as almofadas das patas macias. Até mesmo os órgãos internos estavam quase sem sinais de decomposição. Cientistas chegaram a chamá-la de o animal da Era do Gelo mais bem preservado já descoberto. Esparta foi encontrada em 2018, às margens do rio Semyuliak, em Iacútia. E a história fica ainda mais impressionante. Apenas um ano antes, e a meros 15 metros de distância, outro filhote havia sido encontrado. Ele foi chamado de Boris. Por um tempo, os pesquisadores pensaram que eles poderiam ser irmãos, mas a datação por radiocarbono contou outra história. Boris havia morrido há mais de 43 mil anos, ou seja, mais de 15 mil anos antes de Esparta sequer nascer. Ambos os filhotes tinham entre 1 e 2 meses de idade quando morreram. Sem ferimentos, sem sinais de ataque. Acredita-se que foram soterrados de forma súbita, talvez por um deslizamento de terra ou o colapso do solo sob seus pés.
E graças ao permafrost da Sibéria, seus corpinhos foram congelados antes que qualquer decomposição pudesse começar. Mas esses não eram apenas filhotinhos adoráveis da Era do Gelo. Os leões das cavernas eram predadores do topo da cadeia alimentar, maiores e mais musculosos do que os leões africanos modernos. Alguns chegavam a medir mais de 1,06 m na altura dos ombros e pesar até 360 kg. Diferente dos leões de hoje, eles eram adaptados para climas frios, com pelagens espessas e membros robustos para caçar em planícies cobertas de neve. A preservação de Esparta e Boris é mais do que um milagre, é uma mina de ouro científica. Através de tomografias e testes de DNA, os pesquisadores conseguiram estudar ossos, músculos, órgãos e até possíveis vestígios de leite materno no estômago de Esparta. Um vislumbre raríssimo de como essas criaturas extintas viviam, se moviam e morriam. E talvez o detalhe mais tocante, a expressão em seus rostos. Esparta parece estar dormindo, lábios relaxados, olhos fechados, como se estivesse prestes a acordar. Esses filhotes provam o quão evoluídos e especializados eram os leões das cavernas. Criaturas feitas para um mundo que hoje repousa em silêncio, soterrado sob milhares de anos de gelo. Número 3. Cavalo pré-histórico. Ninguém esperava encontrar sangue, especialmente em um animal que estava morto há mais de 42 mil anos. Mas foi exatamente isso que os cientistas descobriram nas profundezas da cratera Badágica, na Sibéria. O corpo perfeitamente preservado de um potro pré-histórico. Sangue, órgãos, pele, pelos, tudo ali. Não era um fóssil. Era uma cápsula do tempo com o coração já parado, mas com sinais de vida gravados em cada célula. Esse potro pertencia a uma espécie extinta chamada Equus lenensis, o chamado cavalo de Lena. Ele viveu durante o final do Pleistoceno, uma era de predadores vorazes, onde sobreviver exigia adaptação extrema. O potro tinha pouco mais de 2 semanas de vida quando morreu, provavelmente afundando em lama macia e congelando logo em seguida, antes que seu corpo pudesse se decompor. Esse acidente preservou tudo tão bem que até os pelinhos minúsculos dentro de suas narinas continuavam visíveis. Seu pelo castanho dourado estava intocado pelo tempo, e sua crina ainda se curvava ao longo do pescoço delicado. Os cascos eram lisos, e os órgãos internos estavam completamente conservados. Não é exagero, é um verdadeiro milagre científico. Os pesquisadores conseguiram até extrair sangue líquido do coração do animal, tornando-se a amostra de sangue mais antiga já recuperada de um ser pré-histórico. A cratera onde ele foi encontrado, chamada Badágica, se expande a cada ano, conforme o derretimento do permafrost causado pelas mudanças climáticas. Os moradores da região a apelidaram de Portal para o Submundo, pois ela expõe camadas de solo que não viam a luz há dezenas de milhares de anos. É onde a ciência cruza com o mítico, porque ali não estão sendo desenterrados apenas ossos, são criaturas inteiras congeladas em pleno movimento. O que torna esse cavalo diferente dos que conhecemos hoje? Para começar, era mais compacto, com ossos mais espessos, músculos densos e uma pelagem mais grossa para o inverno. Tinha cascos largos, ideais para cavar na neve e no solo congelado. Ao contrário das raças domésticas modernas, o Equus lenensis não teve influência humana alguma em sua evolução. Foi moldado apenas pela natureza, pelo gelo e pelo tempo. A análise genética posicionou essa espécie em um ramo único da árvore genealógica dos cavalos. Ela se separou dos ancestrais dos cavalos modernos há cerca de 115 mil anos. Isso torna esse potro uma peça-chave para entender como os cavalos evoluíram sob condições ambientais extremas, e talvez até como poderão evoluir novamente. E sim, os cientistas falam seriamente sobre clonagem. Com células sanguíneas e tecidos tão bem preservados, acredita-se que o cavalo de Lena poderá, um dia, voltar a caminhar pela Terra, não apenas nos livros de história ou nos museus, mas em carne e osso. Número 4. Bebê mamute lanoso. A neve ainda caía quando um criador de renas chamado Yuri Kudi notou algo estranho saindo do chão, perto do rio Yuri-Bey, na península de Yamal, na Rússia. De longe, parecia um tronco liso coberto de geada. Mas ao se aproximar, ele percebeu que aquilo não era madeira, era pele. O que Yuri havia encontrado era um bebê mamute lanoso, tão incrivelmente preservado que ainda tinha cílios. A cria, mais tarde batizada de Liuba, em homenagem à esposa do criador, permaneceu congelada por cerca de 42 mil anos.
Ela tinha apenas entre 30 e 35 dias de vida quando morreu. Seu corpo foi mumificado naturalmente pelo permafrost, e quando os cientistas a examinaram, ficaram espantados. Os olhos de Liuba estavam intactos, sua tromba não havia se decomposto, e até o interior da boca ainda continha vestígios do leite materno. Com pouco mais de 1,30 m de comprimento e 85 centímetros de altura, ela era do tamanho de um cachorro grande, mas o impacto científico que causou foi gigantesco. Tomografias e exames endoscópicos revelaram órgãos, estrutura muscular e ossos em condições que pareciam pertencer a um animal que havia morrido no dia anterior. Sua pele estava surpreendentemente bem preservada, graças a bactérias que produzem ácido lático e invadiram seu corpo após a morte. Essencialmente, Liuba foi conservada em conserva, preservada de dentro para fora. E a causa da sua morte é tão fascinante quanto. Foi encontrada lama em suas vias respiratórias e pulmões, o que levou os especialistas a acreditar que ela se asfixiou após cair em um barranco ou atoleiro. O corpo foi rapidamente selado pela lama úmida ao redor, que bloqueou o contato com o ar e as bactérias, ajudando na preservação quase perfeita. Dentro de seu estômago, os pesquisadores encontraram leite parcialmente digerido, comprovando que ela havia mamado pouco antes de morrer. E de forma ainda mais inesperada, também foram encontrados vestígios de fezes no intestino. Isso pode soar estranho, mas é algo comum entre os elefantes modernos. Filhotes de elefante ingerem fezes da mãe para desenvolver a flora intestinal necessária para digerir vegetação mais fibrosa. Liuba já havia iniciado esse processo, mostrando como os filhotes de mamute se adaptavam rapidamente à vida na Era do Gelo. Hoje, Liuba está em exibição no Museu Shemanovsky, em Salekard, na Rússia, e é considerada um dos espécimes da Era do Gelo mais estudados do mundo. Já passou por análises em lugares como a Escola de Medicina da Universidade de Jikei, em Tóquio, e os laboratórios da GE Healthcare, em Wisconsin. Cada exame, cada teste, tem ajudado os pesquisadores a entender como os mamutes viviam, cresciam, e até como podem ser trazidos de volta através de pesquisas de desextinção. E sim, há conversas sobre clonagem. Com tecidos tão completos e DNA tão bem preservado, os cientistas consideram seriamente a possibilidade de usar células de Liuba e de outros restos de mamute para reviver a espécie. Seja isso realizado ou não, uma coisa é certa: Liuba mudou tudo. Número 5. Rinoceronte lanoso. Encontrar um mamute congelado já é um feito raro, mas um filhote de rinoceronte lanoso com a pelagem da Era do Gelo ainda intacta? Isso era algo inédito, até Sasha aparecer. Em 2014, uma família de caçadores na região de Yakutia, na Rússia, avistou algo incomum nas margens do rio Semyuliak. No início, pensaram que fosse apenas mais uma carcaça antiga, mas logo perceberam que se tratava do único bebê rinoceronte lanoso mumificado já encontrado. A pequena fêmea foi rapidamente batizada de Sasha, e tudo nela mudou o que a ciência sabia até então. A datação por carbono revelou que Sasha havia sido sepultada no permafrost por aproximadamente 34 mil anos. Ela tinha cerca de 7 meses de idade quando morreu. Mesmo tão jovem, já media quase 1,5 metro de comprimento e mais de 60 centímetros na altura dos ombros. Esse crescimento acelerado revela um dado importante. Os rinocerontes lanosos precisavam crescer rápido. Num mundo repleto de predadores da Era do Gelo e com invernos mortais, sobreviver exigia tamanho e força desde cedo. Mas o que mais surpreendeu os cientistas não foi apenas o estado de conservação, foi o nível de detalhe. Sasha ainda tinha uma pelagem espessa, de tom loiro avermelhado. Sua pele, cascos e até as dobras minúsculas das orelhas estavam preservados. Os órgãos internos estavam em estado tão bom que foi possível analisar pulmões, estômago e até mesmo amostras de tecido para DNA antigo. Não focinho. Já era possível ver a base de 2 pequenos chifres em formação. E esses chifres não eram apenas decorativos. Rinocerontes adultos os usavam para escavar neve em busca de alimento e se defender de ameaças. O fato de Sasha já estar desenvolvendo os seus aos 7 meses mostra como esses animais precisavam estar prontos para os perigos da vida gelada desde muito cedo. A causa da morte continua sendo um mistério. Não há sinais de ferimentos ou ataques. Alguns cientistas acreditam que ela pode ter se afogado em um rio ou atoleiro, e depois seu corpo foi selado pelo gelo.
Seja como for, o permafrost funcionou como um congelador natural, preservando seu corpo quase intacto. Número 6. Bisão das estepes. Em 1979, um grupo de mineiros encontrou algo incomum no solo congelado, próximo a Fairbanks, no Alasca. Eles esperavam encontrar rochas ou talvez madeira fossilizada presa no gelo. Mas o que surgiu foi muito mais estranho. Carne, espessa, fria, pesada e azul. Sim, azul. Não cinza nem marrom desbotado pelo tempo. Azul de verdade. Os cientistas que examinaram os restos logo entenderam o motivo. Um mineral raro chamado vivianita havia se formado quando o ferro presente nos tecidos em decomposição do bisão reagiu com o solo rico em fosfato. Essa reação química deu ao corpo a coloração azul fantasmagórica. Era algo ao mesmo tempo estranho, belo e inesquecível. O animal foi apelidado de Blue Babe, uma brincadeira com Babe, o boi azul do folclore americano associado a Paul Bunyan. Mas, ao contrário da lenda, essa criatura era real. Blue Babe ficou congelado no permafrost do Alasca por cerca de 36 mil anos. Ele era um bisão das estepes, Bison priscus, uma espécie extinta de gigantes que dominava as planícies geladas durante o período Pleistoceno. Esses animais podiam ultrapassar 1,80 m na altura dos ombros e pesar até 900 kg. Eram verdadeiras fortalezas sobre 4 patas, com pelagens espessas, peles resistentes e músculos poderosos para enfrentar os ventos congelantes e fugir de predadores da Era do Gelo. Mas o que tornava Blue Babe realmente extraordinário não era apenas seu tamanho, era o estado de conservação. Sua pele ainda estava presa aos músculos, os ligamentos estavam intactos, os tendões ainda tinham elasticidade, até a língua havia resistido ao tempo. Dentro do estômago, os cientistas encontraram vestígios da última refeição. Grama seca, praticamente idêntica à que ainda cresce nas tundras do Alasca hoje em dia. E sua morte contou uma história violenta. Marcas de garras e perfurações profundas nos ombros e no pescoço indicavam o ataque de um grande predador. Com base na distância entre as marcas, os pesquisadores acreditam que Blue Babe foi atacado por um grupo de leões da Era do Gelo. Esses felinos gigantescos, alguns pesando mais de 220 kg, eram capazes de derrubar presas do tamanho de um bisão. Acredita-se que Blue Babe tenha morrido por perda de sangue, antes de congelar no frio ártico. O congelamento veio no momento certo. Seu corpo foi soterrado rapidamente, interrompendo a decomposição quase de imediato. Por milhares de anos, ele permaneceu intocado, preservado como se estivesse em uma câmara criogênica natural. Quando foi desenterrado, tornou-se um dos mamíferos pleistocênicos mais bem preservados já descobertos na América do Norte. Hoje, Blue Babe está exposto no Museu da Universidade do Alasca, em Fairbanks. Número 7. Filhote de lobo. Garimpeiros em busca de ouro no território de Yukon esperavam encontrar tesouros metálicos. Em vez disso, descobriram algo muito mais valioso, ao menos para a ciência. Em 2016, enquanto trabalhavam nos campos de ouro de Klondike, perto da cidade de Dawson, eles encontraram os restos mumificados de uma filhote de lobo. Ela estava encolhida como se estivesse apenas cochilando, com pelos, pele, dentinhos minúsculos e até os bigodes incrivelmente preservados. Recebeu o nome de Jur, que significa lobo na língua Hen, falada pelo povo Trondek-Huetchin da região. A datação por radiocarbono estimou sua idade em 57 mil anos, tornando-a o lobo da Era do Gelo mais completo já encontrado em qualquer lugar do mundo. Jur tinha aproximadamente 7 semanas de vida quando morreu. Pela condição dos ossos e dos tecidos no tórax, os cientistas acreditam que sua morte foi súbita, provavelmente causada pelo desabamento da toca onde estava. O sepultamento rápido, combinado com o frio extremo do permafrost, impediu a decomposição. Seus olhos desapareceram, mas praticamente todo o resto permaneceu. Seu pelo ainda é denso e macio. Os músculos continuam envolvendo seu pequeno esqueleto. Até os órgãos internos estão majoritariamente intactos. Ela parece ainda estar respirando. A análise dos dentes e dos pelos trouxe uma surpresa. Ao contrário do que se pensava sobre os lobos da Era do Gelo, que supostamente caçavam apenas mamutes, bisões e presas grandes, a dieta de Jur incluía uma grande quantidade de peixes, especialmente salmão. Isso indica que sua mãe provavelmente caçava perto de rios
ou aproveitava as migrações sazonais de peixes. Esse detalhe mudou tudo o que se imaginava sobre o comportamento dos lobos pleistocênicos. E o DNA de Jur revelou ainda mais. Ela não pertencia a uma linhagem de lobos modernos. Era parte de uma população extinta que vivia em Beríngia, a massa de terra da Era do Gelo, que ligava o que hoje conhecemos como Rússia, Alasca e Canadá. Esses lobos antigos eram geneticamente distintos dos lobos atuais, o que indica que foram substituídos por outras populações após eventos de extinção e mudanças ambientais. O corpo de Jur também revelou diferenças físicas entre os lobos da Era do Gelo e os de hoje. Ela tinha uma pelagem adaptada ao frio extremo, ossos dos membros mais robustos e dentes afiados já nascendo. Um indício de que esses predadores se desenvolviam rapidamente para sobreviver em ambientes implacáveis. Hoje, Jur está em exibição no Yukon Beringia Interpretive Center, em Whitehorse. Número 8. Urso de Eterikan. Em 2020, criadores de renas exploravam a ilha Bolshoy Liakovsky, no extremo norte da Rússia, quando encontraram algo surpreendente saindo do permafrost: o corpo inteiro e intacto de um urso antigo. A princípio, os cientistas pensaram se tratar de um urso das cavernas, um predador extinto da Era do Gelo. Mas à medida que o corpo descongelava e os detalhes ficavam mais nítidos, ficou claro que era algo igualmente extraordinário: um urso pardo preservado desde a Idade do Bronze. Ele foi batizado de Urso de Eterikan, em homenagem ao rio Bolshoy Eterikan, que passa nas proximidades. Estima-se que tenha morrido há cerca de 3.460 anos. Era uma jovem fêmea, com idade entre 2 e 3 anos quando morreu. Tinha aproximadamente 1,5 metros de altura e pesava cerca de 77 quilogramas. Nem velha, nem totalmente desenvolvida. Baseando-se em uma lesão encontrada em sua coluna, os cientistas acreditam que ela pode ter morrido devido a um trauma. Talvez uma queda ou até um confronto com outro predador. Mas o que mais impressionou nessa descoberta não foi apenas a idade do animal. Foi o grau de preservação. Seu focinho estava intacto, os dentes completos, os órgãos ainda moles, e até parte do cérebro resistiu ao tempo. Os cientistas ficaram boquiabertos. Aquilo não era apenas um esqueleto. Era uma múmia composta de músculos, pele e ossos. Dentro do estômago foram encontrados pedaços de penas e fragmentos de plantas, oferecendo uma visão instantânea de seus últimos dias de vida. Os restos de pequenos pássaros e vegetação indicam que, assim como os ursos pardos modernos, ela era uma comedora oportunista, consumia carne ou plantas dependendo do que estivesse disponível. Os testes genéticos mostraram que esse urso estava estreitamente relacionado aos ursos pardos, que ainda habitam o extremo nordeste da Rússia hoje em dia. Ou seja, não se tratava de uma espécie extinta, mas de um animal de um tempo tão distante que, quando ele caminhava por ali, os seres humanos ainda construíam monumentos megalíticos e forjavam ferramentas de bronze. E mesmo assim, lá estava ela, preservada de forma mais completa do que muitos espécimes empalhados em museus. Seus restos foram enviados para dissecação e análise no Museu do Mamute de Yakutsk e no Laboratório de Mamutes de Lazarev. De suas fibras musculares à microbiota intestinal, tudo está sendo estudado para entender como os animais se adaptaram às condições ambientais do passado e como isso pode nos ajudar a prever o futuro. Número 9. Cavalo de Celerican. Foi em janeiro de 1968 que garimpeiros trabalhando nas margens do rio Celerican, no nordeste da Sibéria, atingiram algo sólido debaixo do gelo. Mas o que desenterraram não era pedra, nem fóssil, nem sequer ossos soltos. Era o corpo completo de um cavalo, perfeitamente preservado. A pele ainda cobria os músculos, os pelos ainda estavam presos às pernas, e os órgãos ainda lacrados dentro de um peito que parou de respirar há dezenas de milhares de anos. Este não era um simples vestígio da Era do Gelo. Era o cavalo de Celerican, um garanhão congelado no tempo por mais de 30 mil anos. E não se tratava de um potro. Era um adulto maduro, com aproximadamente 7 a 8 anos de idade quando morreu. Tinha cerca de 1,35 m na altura dos ombros. Pertencia à espécie extinta Equus lenensis, o mesmo robusto primo distante dos cavalos modernos que um dia vagou pela tundra pleistocênica da Eurásia. O frio fez seu trabalho com excelência. O permafrost selou o animal como se fosse uma cápsula biológica do tempo. Dentro do estômago, os cientistas encontraram gramíneas antigas, galhos de salgueiro anão e restos de junco.
o cardápio da Era do Gelo, revelando com precisão o que o cavalo havia comido antes de morrer. Seus dentes mostravam marcas de desgaste típicas de animais que pastam. E até o formato dos cascos contava uma história. Esse cavalo usava os pés para cavar a neve e encontrar alimentos sob o gelo, exatamente como fazem os cavalos iacutos que ainda vivem no norte da Rússia atualmente. Mas o que causou sua morte? A posição do corpo e alguns ossos quebrados sugerem que ele pode ter caído em um brejo ou ficado preso em terreno instável. Provavelmente morreu rapidamente. O ar congelante da Sibéria tratou do resto, interrompendo a decomposição, selando a pele e preservando esse animal por mais de 30 milênios. Acredita-se que sua pelagem era de coloração castanha clara ou dourada, com crina e pernas em tons mais escuros. Uma camuflagem ideal para o cenário nevado e seco da estepe. Esses cavalos eram baixos, mas robustos. Eram feitos para resistir, não para correr. Seu porte compacto e metabolismo mais lento os tornavam ideais para sobreviver aos invernos brutais do Pleistoceno. E o que torna o cavalo de Celerican ainda mais importante não é apenas sua preservação física, é seu DNA. Assim como o cavalo de Lena, ele se separou da linhagem dos cavalos modernos há cerca de 115 mil anos. Ele representa um ramo perdido da árvore genealógica dos equinos. Hoje, os restos do cavalo de Celerican estão conservados na Rússia, onde continuam sendo estudados por cientistas de todo o mundo. Esses incríveis achados congelados não são apenas relíquias do passado, são janelas abertas para um mundo esquecido, preservado com detalhes tão vívidos que parecem desafiar o próprio tempo. Cada animal, com seus pelos, órgãos e até expressões faciais intactas, nos aproxima mais de um passado que até pouco tempo só existia na imaginação dos cientistas. E enquanto o permafrost continua a derreter, revelando mais e mais segredos da Era do Gelo, fica a pergunta: o que mais está escondido sob o gelo? Que outras histórias ainda estão esperando para serem contadas? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!